E aí, meus amores, prontos para mais um vídeo de Direito Penal? Essa quarta parte do benefício do sursis. Espero que seja o último, tá? Vou tentar falar aí mais rápido possível, não prolongar muito esse vídeo. Vamos lá. Vou começar falando da prorrogação do período de prova com o término do período de prova, tá? Prorrogar depois que ele terminou. Bom, a gente viu no último vídeo, né, no parte 3, as hipóteses de prorrogação do período de prova, que tá situados nos parágrafos 2º e 3º do artigo 31 do Código Penal. Tá lá as hipóteses, né? Agora, a pergunta aqui é o seguinte. Pode o juiz, depois de encerrado o período de prova, prorrogá-lo por descobrir que o condenado está sendo processado por outro crime ou contravenção penal para decidir no futuro se o benefício deve ou não ser revogado? Ou seja, peguei ali um período de prova de 2 anos, termina hoje, amanhã o juiz descobre que tem um processo tramitando contra mim. Terminou o período de prova, descobre que tem um processo tramitando contra mim. Nesse caso, pode prorrogar o período de prova para depois decidir, né, para ver mesmo se é caso de revogação e etc. Então, tem-se duas posições. A primeira posição é a que se filia o STF e o STJ, que diz o seguinte: é possível a prorrogação. Aliás, essa prorrogação é automática, prescindindo decisão judicial. É um entendimento dominante consagrado, inclusive, pelo STF, o STJ e o STJ. Beleza, então, esse primeiro posicionamento, essa primeira posição entende o seguinte: sim, é possível, neste caso, prorrogar o período de prova. E no caso, essa prorrogação é automática. Então, eles estão falando que tá tramitando uma ação, a prorrogação é automática. A gente viu isso na parte 3. Parágrafo 2º do artigo 81 fala pra gente: se o beneficiário está sendo processado por outro crime ou contravenção, configura-se prorrogado o prazo de suspensão até o julgamento definitivo. Só que ali fala se ele está sendo processado por outro crime ou contravenção penal. Mas nesse caso, o juiz ele só descobriu que está sendo processado, né, depois que terminou o período de prova. Então a discussão é essa: cabe ou não cabe? Aí essa primeira posição, que se filia o STF e o STJ, diz que sim, cabe a prorrogação. Terminou o período de prova, descobriu que tem ação penal transitando ali contra mim, contra o réu. Então cabe prorrogação, é o que o STF e o STJ entende também. Só que o posicionamento do STF e do STJ é que sim, cabe prorrogação nesse caso, mas desde que não tenha transitado em julgado a sentença declaratória de extinção da pena privativa de liberdade. Porque a gente vai ver que com o fim do período de provas a gente tem o quê? Extinção da pena privativa de liberdade. Está no artigo 80. A suspensão não, desculpa, não 80 não. 82. Expirado o prazo sem que tenha havido revogação, considera-se extinta a pena privativa de liberdade. Então, acabou o prazo do período de prova, a gente tem essa revogação, essa extinção da pena privativa de liberdade. Então, o que ele está falando? O STF fala o seguinte: cabe prorrogação por trâmite de ação penal após o fim do período de prova, desde que a sentença declaratória, quando ele fala sentença declaratória, ele está falando da sentença que declara extinta a punibilidade, declara extinta a pena privativa de liberdade. Então, quando essa sentença declaratória transitar em julgado, não cabe mais prorrogação. Então, só cabe a prorrogação antes do trânsito em julgado da sentença declaratória que declara extinta a pena privativa da liberdade que estava suspensa ali, naquele período de prova, ok? Beleza. A segunda posição diz que não se admite prorrogação, que a pena estará automaticamente extinta com o término do período de prova. Mas a mais aceita é a que se filia o STF e o STJ, de que cabe sim, desde que não tenha transitado em julgado a sentença declaratória de extinção da pena privativa da liberdade. Beleza? Beleza. Depois que a gente falou então dessas hipóteses, vou falar rapidinho da extinção da pena. Bom, quando se cumpre integralmente o período de prova sem ter revogação, cumpriu bonitinho as condições do primeiro ano de período de prova, tudo bonitinho, como diz o artigo 82 do Código Penal,
Cumpriu o período de prova bonitinho, sem revogação do sursis, o que vai acontecer? Vai ter uma sentença declaratória de extinção da pena privativa da liberdade. Então a sentença é meramente declaratória e retroage ao dia em que se encerrou o período de prova. Então quando tem a sentença que declara extinta a pena privativa de liberdade, ela retroage no dia que iniciou o período de prova e extingue aí a pena privativa da liberdade. Só que tem que ter prévia manifestação do MP sob pena de nulidade. Isso está no artigo 67, tem fundamento no artigo 67 da LEP. Então, antes de declarar, antes de dar pela sentença declaratória de extinção da pena privativa da liberdade, tem que ter manifestação do Ministério Público antes de dar essa sentença. Porque se não tiver, pode ser nula a sentença, ok? Beleza. Agora a gente pode falar do sursis em crimes hediondos e equiparados. Crimes hediondos é aquele rol do artigo 1º da Lei de Crimes Hediondos. Eu não lembro o número da lei agora, deixa eu ver aqui. Ah, não vou achar. Quando eu lembrar eu falo pra vocês. Mas enfim, se for lá na Lei de Crimes Hediondos, você vai ver que o artigo 1º traz um rol, e é um rol taxativo, tá? O artigo 1º traz um rol taxativo dos crimes hediondos. Mas além dos crimes hediondos, a gente também tem os crimes equiparados aos hediondos. São semelhantes aos hediondos, que é o chamado TTT. O que é isso? Tráfico, terrorismo e tortura. Tráfico, terrorismo e tortura, TTT, são os crimes equiparados aos hediondos, ou similares, ou semelhantes aos hediondos. Beleza. Sursis e crimes hediondos e equiparados. Cabe o sursis nos crimes hediondos e equiparados? Bom, a regra é que os crimes hediondos e os crimes equiparados aos hediondos, o TTT, terrorismo, tráfico e tortura, eles têm penas mais graves, porque eles são mais graves, eles são infrações penais consideradas de elevada gravidade pelo poder constituinte originário, né? Tá isso na Constituição. Então, geralmente eles têm penas mais graves, então vai ser difícil a concessão do sursis. Mas há casos em que pode ter a pena privativa de 2 anos. Por exemplo, vamos supor que eu fui condenado pelo crime de estupro. Tá lá, Código Penal, artigo 213. O estupro, ele tem uma pena mínima de 6 anos. Então vamos supor que eu fui condenada a um estupro pela pena mínima de 6 anos, só que foi na modalidade tentada. Foi na modalidade tentada. E aí tem aquela regrinha do intercrimes, né? Lembra? Você estudou na parte geral, no Direito Penal 1, Teoria Geral do Direito Penal, que a gente viu que tem o intercrimes, que é o caminho do crime. E aí, o que acontece? Quando a tentativa estiver mais longe, quanto mais longe a tentativa estiver da consumação, maior vai ser a diminuição, a causa, né, de diminuição, maior vai ser a diminuição da pena privativa de liberdade. Então eu peguei um mínimo de 6 anos. Na modalidade tentada, vamos supor que eu estava no comecinho do caminho do crime, no comecinho do intercrimes. Tô bem longe da consumação. Se eu tô bem longe da consumação, vou ter a diminuição máxima de 2/3. 6 anos diminuído 2/3 vai dar 2 anos de pena privativa de liberdade. 2 anos de pena privativa de liberdade está no teto do caput do artigo 77 do Código Penal, ou seja, requisito para admissão do sursis. Pena privativa de liberdade de até 2 anos, não pode ser superior a 2 anos. Então, como nesse caso eu peguei 2 anos, crime hediondo, estupro, tá lá no artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos. Mas peguei só 2 anos por conta dessa diminuição, por ter sido em modalidade tentada. E aí a pergunta é o seguinte, nesse caso, cabe o sursis ou por ser crime hediondo não caberia o sursis? E aí nós temos 2 correntes. A primeira corrente diz o seguinte, é inaplicável o sursis. A dimensão do benefício não se compactua com a natureza do delito, em relação ao qual a própria Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 43, determinou um tratamento mais severo. Então, olha só, essa primeira corrente entende o seguinte, a própria Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 43, determina um tratamento mais severo para os crimes hediondos. Cadê aqui, ó? Artigo 5º, inciso 43. A lei considera crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins,
o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Então, considera inafiançáveis e insuscetíveis de graça, anistia e etc. Então, ou seja, dá um tratamento bem severo. Então, essa primeira corrente tem o seguinte: pela Constituição, dá um tratamento bem mais severo, né? Dá um tratamento severo aos crimes hediondos e equiparados aos hediondos, que é o TTT. Se entende que não cabe o sursis, porque estaria beneficiando, né, algo que a lei, que a lei maior, que é a Constituição, a nossa Carta Magna, quer, na verdade, dar um tratamento mais severo. Então, entende isso. Pela Constituição querer dar um tratamento mais severo a esses tipos de crime, não caberia aí o sursis, tá bom? Mas tem a segunda corrente que diz que é sim cabível o sursis, o qual não foi vedado, aqui ó, Lei 8.072 de 1990, que é a Lei dos Crimes Hediondos, 8.072 de 1990. Lei dos Crimes Hediondos: não pode juiz criar restrições não previstas por lei em face da inadmissibilidade no campo penal da analogia em malam partem. A decisão do Supremo Tribunal Federal nesse sentido. Beleza. Essa segunda posição, essa segunda corrente tem o seguinte: sim, é cabível aos crimes hediondos e equiparados quando tiver presente os demais requisitos do artigo 77 do Código Penal, é cabível a aplicação do sursis. Por quê? Porque a Lei 8.072 de 1990, que é a lei que trata dos crimes hediondos, que é a lei dos crimes hediondos, ela não veda a aplicação do sursis. E tem uma coisa chamada analogia in malam partem. É a vedação da analogia in malam partem. Você não pode fazer uma analogia, você não pode fazer uma interpretação em malam partem, ou seja, em prejuízo do condenado, em prejuízo do réu. Então se entende que pode sim aplicar aos crimes hediondos e equiparados. E há precedentes no STF, há jurisprudências no STF, nesse sentido de aplicação do sursis aos crimes hediondos ou equiparados, TTT. Beleza? Beleza. Agora, a outra questão é o seguinte: cabe sursis para estrangeiros que estejam no Brasil em caráter temporário? Tô aqui no Brasil, sou americana, sei lá, tô aqui no Brasil só de passagem como turista. Cabe a concessão do sursis para mim? Então, tem duas posições. A primeira posição diz que não é cabível, porque a lei, o Decreto-Lei 4.865 de 1942, no artigo 1º, diz assim: é proibida a concessão da suspensão condicional da pena imposta aos estrangeiros que se encontrem em território nacional em caráter temporário. Ou seja, tá em caráter temporário no Brasil, não tem concessão de sursis pra você. Pra mim não precisa mais discutir, a lei é clara. Tá ali, ó, artigo 1º, Decreto-Lei 4.865 de 1942. É proibida, não pode a concessão da suspensão condicional da pena. O que é concessão, que é suspensão condicional da pena, gente? Sursis. Imposta a estrangeiros que se encontram em território nacional em caráter temporário. Pra mim já acabou por aqui, não precisa mais discutir isso. Porque se entende o seguinte: não teria como ele cumprir as condições impostas ao sursis. Sursis é o quê? Suspensão condicional. Tem condições ali pra cumprir. Não teria como porque ele ia embora, ele tem caráter temporário. E segundo que, por praticar crime no território nacional, ele deve ser expulso do Brasil. Então não tem que se falar ali, sabe? Pra mim é até desnecessária essa discussão. Mas há uma segunda corrente, uma segunda posição, que diz que é possível sursis com fundamento no artigo 5º caput da Constituição Federal, que proíbe distinções entre brasileiros e estrangeiros natos e naturalizados. Apesar do artigo 5º falar de estrangeiros natos e naturalizados, o STF, as jurisprudências do STF vem acrescentando também não se fazer distinção entre brasileiros, estrangeiros natos e naturalizados e, em caráter temporário, os turistas, né? Mas gente, é inviável você falar de aplicação do sursis a gente que tá aqui só de viagem, de passagem no Brasil. Então, não tem muito o que se falar em sursis para quem é turista. Mas é óbvio que é possível sursis para estrangeiros que estejam no Brasil em situação regular e visto permanente. Se você está morando aqui no Brasil, outra coisa. Se é naturalizado, enfim, outra coisa. Não tem problema nenhum. Você tá morando aqui é uma coisa, você tá com visto regular e permanente aqui, beleza, vai ter concessão de sursis pra você. Agora, pô, tá de viagem, não tem nem
o que falar, né? É insustentável. Beleza. E o sursis é a suspensão dos direitos políticos. Bom, se a gente for lá no artigo 15 da Constituição, o inciso 3 do artigo 15 da Constituição diz o seguinte. Primeiro eu vou ler o caput do artigo 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará em caso de... Ou seja, o caput do artigo 15 da Constituição Federal diz o seguinte. Não pode suspender direitos políticos, mas há casos em que será suspensos direitos políticos. Que casos são esses? Inciso 3, que é o que interessa pra gente. Em caso de condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. Então, olha só. Quando é concedido o sursis? Quando eu fui condenado a uma pena privativa de liberdade de até 2 anos, não é isso? Então, para ter sursis, teve antes o quê? Condenação à pena privativa de liberdade que transitou em julgado. Então, o que se entende é o seguinte, o sursis é suspensão da pena, não é substituição da pena. O sursis é um modo mais brando de executar a pena. Lembra lá quando a gente estudou na parte 1, primeiro vídeo de sursis, eu falei da natureza do sursis, natureza jurídica do sursis como instituto de política criminal? Então, quando eu falei da natureza jurídica do sursis como instituto de política criminal, eu falei que o sursis é uma forma mais branda, menos grave de se executar a pena privativa de liberdade. Ou seja, é a execução da pena privativa de liberdade. O sursis não é substituição da pena privativa de liberdade. Ele é só uma forma mais branda, menos grave de executar a pena privativa de liberdade. Então, apesar de não estar executando, né, a pena privativa de liberdade lá na prisão, é uma forma de executar a pena privativa de liberdade. Ou seja, estarão presentes todos os efeitos da condenação criminal. Então, o artigo 15, inciso 3, fala pra gente que os direitos políticos serão suspensos, quando houver condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. Então, durante o período de prova vai ter suspensão dos direitos políticos. Por quê? Porque antes de ter a concessão do sursis, houve condenação criminal transitada em julgado, que é o que o inciso 3 do artigo 15 fala pra gente, ok? Beleza. E o sursis e o habeas corpus? Seria possível, seria o habeas corpus o meio adequado para se requerer a concessão do sursis ou para requerer modificação, revisão de condições impostas no sursis? Então, se entende que o habeas corpus ele não é o meio mais adequado para se discutir sobre as condições que foram impostas no sursis ou mesmo para requerer a concessão do sursis, para pleitear a concessão do sursis. Por quê? Porque para o juiz conceder o sursis, você precisa o quê? Precisa verificar, além dos requisitos objetivos, requisitos subjetivos. E para verificar os requisitos subjetivos, você precisa de quê? De formar provas. Você precisa de formar provas. Então, se entende que a gente sabe que o remédio constitucional, que é o habeas corpus, ele é uma via muito estreita, né? Ele não admite dilação probatória, não admite formulação de provas no habeas corpus. Se o habeas corpus não admite dilação probatória, não admite formulação de provas, não tem como eu discutir sobre condições da sursis ou discutir sobre o cabimento ou não do sursis ali por meio do habeas corpus, ok? Porque eu preciso de uma dilação probatória, eu preciso de formulação de provas, tá? Então não é o meio mais adequado, a não ser que se trate de situações teratológicas. O que seriam situações teratológicas? São situações absurdas, você não precisa nem de dilação probatória, já tá na cara que é absurdo, vamos revisar isso aí. Por exemplo, sou eu era prefeita de Barra Mansa, da minha cidade, Rio de Janeiro, e aí era prefeita aqui e cometi um crime, sei lá, contra o município. Aí fui condenada por este crime. Uma condenação de 2 anos, o juiz me concedeu o sursis, era o sursis especial, era o sursis simples, porque eu não reparei o dano. E beleza, era o sursis simples. O que significa? Sursis simples, quais são as condições? Prestação de serviço de comunidade e limitação de final de semana. O juiz me deu prestação de serviço de comunidade. O que eu tinha que fazer? Varrer as ruas do centro da cidade de Barra Mansa, que foi a cidade onde eu fui prefeito, onde eu governei. Imagina só que merda vai dar essa. Tô eu lá, fui condenado por um crime contra o município, o pessoal tá puto comigo, ainda nem reparei o dano e tô lá varrendo as ruas do centro da cidade onde eu governei, pelo motivo do qual eu fui condenada.
Imagina só que merda vai dar. Vão varrer as ruas lá e vão ser pichados, vão tacar pedra e querer me matar ainda. Então, nesse caso, pode sim, por meio de habeas corpus, eu requerer a revisão da condição, porque isso é absurdo, é teratológico, é ridículo, né? Porque é óbvio que vai dar merda. Então é isso. O habeas corpus não é o meio mais adequado para se requerer revisão ou concessão do benefício do sursis, mas em situações teratológicas, situações absurdas e ridículas, como foi essa que eu falei, que é certo que vai dar merda, aí você pode até requerer por meio do habeas corpus. Vamos lá. Sursis e detração penal. Cabe a detração penal no sursis? Primeiro, vocês lembram o que é detração penal? Detração penal é quando eu computo na pena privativa da liberdade a execução provisória, ou seja, houve prisão provisória, executei provisoriamente a pena, e aí quando eu começo a executar a pena privativa de liberdade, vai computar aquele período de execução provisória. Então, por exemplo, fui condenada a uma pena privativa de 2 anos. Eu cumpri 6 meses de prisão provisória. Quando eu for começar a cumprir minha pena privativa de fato, vão se descontar aqueles 6 meses que eu cumpri de prisão provisória, aqueles 6 meses de execução provisória. Então, por exemplo, se eu tenho 2 anos para cumprir 6 meses de prisão provisória, vou cumprir só 1 ano e 6 meses da pena privativa de liberdade, entendeu? Isso que é detração penal, é o cômputo da execução provisória na pena privativa da liberdade. É descontar o tempo que eu cumpri de execução provisória na pena privativa de liberdade. Agora, olha só, o sursis, ele é o quê? O sursis, ele é uma forma mais branda, menos grave de execução da pena privativa de liberdade, né? Então, tem como eu falar de detração penal? Porque, tipo, no sursis, qual que é o objetivo do sursis? Que eu não cumpra a pena privativa de liberdade, né? Que eu fique livre, em tese. Beleza, que eu não fique presa. Agora, como que eu vou falar de redução, né, de cômputo do prazo de execução provisória na pena privativa de liberdade se a pena privativa de liberdade está suspensa? Sursis não é suspensão da pena privativa de liberdade? Então não tem o que falar em detração penal, porque a detração penal é o cômputo da execução provisória na pena privativa de liberdade. Só que no caso da sursis, a pena privativa de liberdade ela está suspensa. Como que eu vou computar, como que eu vou descontar na pena privativa de liberdade se ela não está sendo executada, se ela está suspensa? Então não há o que se falar em detração penal dentro do sursis. Mas caso o sursis venha a ser revogado, aí sim, vamos supor, cumpri 6 meses de prisão provisória, foi concedido sursis, durante o período de prova, meu sursis foi revogado por condenação irrecorrível de crime doloso. Quando o sursis é revogado, a gente viu que quando o sursis é revogado, a pena privativa de liberdade que estava suspensa cai e eu vou ter que cumprir ela integralmente. Então, se eu tinha 2 anos ali pra cumprir, foi revogado meu sursis, vou ter que cumprir os 2 anos. Se eu havia cumprido 6 meses de prisão provisória, aqueles 6 meses vai ser descontado ali. Mas só no caso de revogação, ok? Beleza. Agora, sobre o sursis e o indulto. Cabe o indulto no sursis? Bom, aqui discute-se a possibilidade de incidência de indulto aos condenados em que se encontram em período de prova como decorrência do sursis. Bom, ou seja, cabe o indulto a quem está cumprindo o período de prova? Quem tem o benefício do sursis? Temos aí 2 posições. A primeira posição diz que é sim possível, porque o indulto se destina a pessoas que foram condenadas à pena privativa de liberdade. E o sursis, a pessoa que está cumprindo o período de prova no sursis, ela foi condenada a uma pena privativa de liberdade, tá? Então, a primeira posição entende-se que pode sim o decreto de indulto, portanto, beneficiar o condenado que esteja cumprindo a suspensão condicional da pena. Essa é a posição dominante, que é o que eu filio também, óbvio, né, gente? Porque o indulto, o que significa indulto? Indulto significa perdão. O que está em jogo aqui, então, é o perdão sobre o crime que eu cometi. Então, a primeira posição diz o seguinte: o indulto é para aqueles que foram condenados à pena privativa de liberdade. Quem está cumprindo o período de prova no sursis foi condenado à pena privativa de liberdade. A gente já viu que o sursis
Requisito objetivo. Primeiro requisito objetivo para concessão do sursis é a natureza da pena, que é o que? Pena privativa de liberdade. Só cabe sursis, só cabe a concessão do sursis a quem foi condenado a pena privativa de liberdade. Portanto, quem está cumprindo o período de prova no sursis foi condenado a pena privativa de liberdade. E o indulto destina as pessoas que foram condenadas a pena privativa de liberdade. Mas a gente tem uma segunda posição que diz o seguinte: não é possível. Não é possível porque o indulto alcança somente os condenados que se encontram privados de liberdade. E aquele que teve suspensa sua pena não precisa desse benefício emanado pelo Poder Executivo Federal. Mas não é o que eu entendo. Por quê? Se você for pesquisar o que significa indulto, você vai ver que indulto significa perdão. Então, ou seja, quando é concedido um indulto, é concedido um perdão pelo crime. É dizer pra você: olha, eu te perdoo pelo seu erro, eu te perdoo pelo crime que você cometeu. Então, o que tá em jogo aqui não é livrar a pessoa da cadeia. O que tá em jogo aqui é perdoar o crime que ela cometeu, é perdoar o erro dela. Então, eu entendo, sim, que eu sou adepta, sim, da posição dominante, da posição majoritária, que é a de que cabe indulto, sim, no sursis. Por que não? Porque o indulto é o perdão. Então, a pessoa que tá cumprindo o período de prova no sursis, ela merece também ser perdoada pelo crime que ela cometeu, assim como os outros que estão presos lá em regime fechado, ou semiaberto, ou aberto, enfim. Então, sim, cabe indulto no sursis, ok? Beleza. Por fim, pra encerrar o vídeo aí, né? Eu já devem tá cansado de me falar de sursis. Pra encerrar o vídeo, a gente vai falar do sursis e o regime penitenciário. O que significa isso? A gente viu, eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas a gente estudou, né, sobre o artigo 59 do Código Penal, que traz as regras de aplicação da pena. A gente estudou a aplicação da pena e a gente viu que a gente tem lá o modelo trifásico, né, o critério trifásico do Nelson Hungria, que tem pena base, pena provisória e pena definitiva. E depois que o juiz fixa a pena definitiva, ele vai fixar o quê? O regime inicial de cumprimento da pena, que pode ser fechado, aberto, semiaberto no caso de reclusão e semiaberto e aberto no caso de detenção, né? Beleza. Então, o que tá discutindo aqui? Quando é concedido o sursis, você já sabe qual que é o regime penitenciário ou não? Então, há duas posições. A primeira posição diz que sim, você tem que saber antes qual é o regime penitenciário. E a segunda posição diz que não, que pode ser que seja fixado o regime penitenciário depois. Que não precisa ter fixado o regime penitenciário para dar o sursis. Só que, gente, pra mim isso é uma discussão ridícula, porque tá lá as fases de cumprimento da pena. O juiz vai dar pena provisória, não, desculpa, pena base, pena provisória, pena definitiva. Depois de dar a pena definitiva, ele vai dar o quê? Regime inicial de cumprimento. Depois que der o regime inicial de cumprimento, vai ver se cabe a aplicação do 44, que é o quê? Restritiva de direito. Se não couber restritiva de direito, vai ver se cabe sursis. Ou seja, quando é concedido o sursis, já sabe qual que é o regime penitenciário. E tem que saber. Por quê? Porque quando for fazer a audiência admonitória pra falar pro cara lá quais são, pra ler a sentença pra ele, né? Que eu não sei se eu falei isso, mas a audiência admonitória é a audiência que dá início ao período de prova. E na audiência admonitória, o juiz vai ler a sentença pro condenado e dizer: olha, se você não cumprir as condições, vai acontecer isso, isso, isso. Olha o que vai acontecer, a consequência de você ser condenado por uma nova infração penal. Então, na audiência admonitória, ele já vai falar tudo pro réu, pro condenado. E na audiência admonitória, que é a que a gente chama de audiência de advertência, o juiz vai ter que falar pro réu, pro condenado, qual vai ser o regime que ele vai cumprir caso ele não queira aceitar o sursis, né? Caso ele queira renunciar ao benefício sursis, ou caso o sursis dele venha a ser revogado, ele tem que saber qual que é o regime penitenciário que ele vai executar, tá? Então, sim, tem que estar já fixado o regime penitenciário antes da concessão do sursis. Até porque, se o juiz não fixar o regime penitenciário antes de conceder o sursis, ele não terá cumprido com as regras do artigo 59, que trata da aplicação da pena. Ok? Então a gente encerra por aqui, graças a Deus, ao bom Deus, o conteúdo de sursis, que já tava bem cansada de falar nesse nome. E o próximo vídeo já trago pra vocês a liberdade condicional, que eu fiz um mapa mental que ficou bem legal. Vou disponibilizar pra vocês, tentar disponibilizar
na descrição do vídeo, do primeiro vídeo de liberdade condicional, ou por e-mail mesmo, tá? Mas qualquer coisa, vou deixar meu e-mail aqui na descrição do vídeo. Vou deixar aqui também o link dos outros vídeos na parte 1, 2 e 3 do Sursis. E qualquer coisa, os comentários estão aí pra vocês colocarem dúvidas, ou mesmo criticar alguma coisa, levantar alguma coisa, ou mesmo corrigir, né? Porque, óbvio, eu sou aluna, tô no 5º período de Direito, é óbvio que eu posso, sim, cometer equívocos, né? É assim como todo mundo, né? Se até juízes e promotores cometem equívocos, porque eu, mero estudante de Direito, não vou cometer, né? Então, fiquem abertos aí o comentário para comentar o que vocês quiserem, que eu estarei respondendo assim que possível. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo.